Estamos começando agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Tudo na natureza é cíclico. A chuva se precipita das nuvens porque antes o sol evaporou a água dos rios, lagos, mares, elevando-a ao céu. A semente guarnecida na terra morre para que a vida da árvore possa florescer. Mesmo o sol, nossa estrela amarela, um dia vai se apagar e então se tornar parte de uma nebulosa, berço de novas estrelas. As estações do ano são ciclos de vida curiosamente comparáveis aos da vida humana. A primavera é como a infância florida, cheia de magias. O verão é quando a juventude ardorosa sente que pode mudar o mundo. No outono, caem as folhas da ilusão. E o inverno anuncia o fim de um ciclo e início de outro. Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta brasileiro, dizia crer numa outra estação. É a que depois do inverno desta vida acolhe todos os seres e da qual retornaremos para uma nova primavera. A vida humana é ínfima diante do universo conhecido, que pode ter de 13 a 15 bilhões de anos. Comparada ao calendário do cosmos, ela dura apenas alguns milésimos de segundos. É muito pouco. No entanto, a vida do espírito se estende para além do tempo dos homens. Neste ciclo de inícios e reinícios, cada existência é como uma página do grande livro da vida. Nada se perde, tudo evolui. Então, não se desespere quando se anuncia o momento da despedida de quem você ama. Será um até logo. O mundo nos ilude, porque nossos sentidos não alcançam senão um pequeno espectro da natureza. Mas o coração sabe, sente e, iluminado pelo conhecimento, não deixa de chorar a saudade, mas também não deixa de ver no corpo que se cala a porta da gaiola que se abre para que o espírito possa seguir viagem. Enquanto nos movimentamos na realidade física objetiva, é imperioso acumular na consciência os tesouros do amor e da sabedoria, os únicos que poderão nos ajudar quando chegar o momento e que servem sempre como um passaporte para dias mais felizes, seja nesta ou em qualquer outra estação. O universo é o livro da vida no qual o espírito escreve sua história. O programa Espírito e Vida de hoje vai falar sobre um assunto muito interessante. Será que da mesma forma que existem pessoas diferentes, há também diferenças no mundo espiritual? Pois é. Hoje vamos conversar sobre as diferentes ordens de espíritos. Quem vai conversar conosco é Arlindo Araújo. Arlindo é ex-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte e é sempre um incansável divulgador da doutrina em todo o nosso estado. Arlindo, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Mas é uma alegria muito grande retornar a este convívio agradável aqui de divulgação da doutrina espírita. E é ótimo tê-lo aqui. Arlindo, a escala hierárquica entre os espíritos, ou seja, espíritos melhores que os outros, há essa diferença como há aqui entre nós, há também no mundo espiritual? Graças a Deus, há essa diferença. Há um projeto que eu defendo muito no movimento espírita, um projeto de alteridade, que é exatamente o caminhar com os diferentes, o respeito às diferenças. Então, nós aqui no plano material temos esse projeto trabalhando com as diferenças, com os diferentes, e quem não souber trabalhar com o diferente, nos tempos atuais, não consegue caminhar, não consegue evoluir. E muito mais no plano espiritual, não é? Assim como no mundo material, há essa diferença entre pessoas, no plano espiritual também
há uma diferença muito maior ainda, porque tem espíritos elevadíssimos e tem espíritos também muito equivocados em dificuldades mais diversas. Então, sem sombra de dúvida, essas diferenças serão muito mais acentuadas, são muito mais acentuadas, melhor dizendo. Então, esse projeto da alteridade não é somente para o plano material, é muito mais para o plano espiritual, não é? Na diversidade, então, das circunstâncias. E Kardec, no Livro dos Espíritos, ele organiza isso, ele cria uma escala espírita e ele divide em 3, não é? Começariam com os espíritos imperfeitos, né? Quem são esses espíritos imperfeitos? E eles influenciam as nossas vidas? Ah, como influenciam. Assim como os homens, assim, imperfeitos, com muitas dificuldades ainda na sua caminhada, influenciam, não é? Traz muitas vezes momentos pesados para os homens de bem, para as pessoas de bem. Os espíritos também imperfeitos, eles ainda estão começando, diante das suas dificuldades de caminhada, ainda começando os primeiros passos. Então, pode trazer dificuldades muito grandes também para aqueles que estão mais próximos de si, principalmente, né? E os espíritos bons, Arnaldo? Os espíritos bons são esses espíritos que estão adentrando este período em que nós estamos vivendo na Terra, não é? São a característica do homem de bem, esse homem que realmente habitará a Terra, já está começando, então, são os homens de bem do futuro. Então, esses espíritos bons são os homens de bem do futuro. E, naturalmente, está vindo de forma muito acentuada para fazer esse avanço, para dar um avanço à Terra. Esse período em que nós estamos atravessando de transição. Os homens de bem serão os homens e os espíritos do bem, né? Os bons espíritos serão os espíritos que habitarão a Terra e já estão habitando. E vão alavancar essa nossa transformação. Sem sombra de dúvida. E nós estamos vendo isso com muita clareza, né? Esse alavancar, esse tocar profundamente a sociedade nos tempos atuais. E aí, vamos chegar ao topo da pirâmide, né? Existem espíritos puros? Eles participam também, de alguma forma, das nossas vidas? Eles ajudam no nosso planejamento? Eles interferem nos nossos destinos? Eles governam a Terra? Graças a Deus. Há nessa comunidade espiritual esses espíritos puros exatamente para nos inspirar, para tocar esse caminho que nós estamos trabalhando no bem. Porque esses espíritos puros, eles são realmente os interlocutores de Jesus neste campo do aprendizado das almas. Então, eles naturalmente estão do outro lado, preparando esses trabalhadores de forma mais acentuada, com essa missão enorme que os espíritos puros estão trabalhando. Obviamente que na Terra, nesse momento atual da Terra, ainda que estamos concluindo o 2º curso de expiação de provas, não é? Não vamos dizer que tem espírito puro assim, pode até ter missionários assim, não é? Mas não de forma tão acentuadas, porque nós não estamos ainda nos mundos celestes, nos mundos elevadíssimos, né? Onde somente habitarão os espíritos puros, não é? Mas até lá todos nós chegaremos naturalmente a esse estágio de espírito puro. Agora, temos certeza que vai demorar bastante ainda. Aproveitando a sua deixa, uma pergunta que me deixa curioso, nós estaríamos enquadrados em qual faixa, além da maioria, a média? Olha, se nós pudermos já estarmos enquadrados nessa faixa dos bons espíritos, temos que agradecer a Jesus, não é? Porque não são bons espíritos, não são santos ainda, não são espíritos elevadíssimos, mas são exatamente os obreiros do Senhor que estão trabalhando em todas as camadas da sociedade, não é verdade? Não só no movimento espírita, nas demais religiões também que estão se ampliando nesse caminho do trabalho do Cristo, nas mais variadas áreas das atividades humanas, né? Em que nós estamos situados nestes tempos atuais. Muito bem, isso nos deixa, não é, felizes, mas o que caracteriza o verdadeiro espírito, e eu diria o verdadeiro cristão, é o esforço constante de transformação pessoal. A gente vai dar uma paradinha, volta daqui a pouco, conversando sobre as diferentes ordens de espíritos com
Arlindo Araújo. Não saia daí, voltamos já. Estamos aqui com Arlindo Araújo, falando sobre as diferentes ordens de espíritos. Arlindo, os homens que não são nem bons nem maus, ou seja, essas criaturas que nem prejudicam ninguém, exceto a si próprios, não é? Como que a gente classificaria, como que a gente enquadraria essas criaturas? Olha, essa indiferença que ainda há em algum homem, em alguma pessoa, em alguns companheiros de caminho, realmente é muito difícil ainda, não é? Essa indiferença, porque nós estamos na Terra para trabalharmos na construção de um homem melhor, de um planeta melhor. E se nós estamos ainda indiferentes, nós estaremos certamente desprezando o nosso compromisso que nós assumimos no plano espiritual e no nosso projeto de mundo elaborado no plano espiritual. Estamos deixando de lado. Então, com isso, dificulta muito o nosso progresso, o progresso dessas pessoas e, naturalmente, porque nós estaremos deixando de lado aquela tarefa de estarmos encarnados na Terra, na construção do mundo melhor. Isso é muito ruim para esses espíritos. Os espíritos se agrupam no mundo espiritual de acordo com o quê? Ou seja, quando eu desencarnar, quando nós desencarnarmos, a gente vai participar de um grupo social, como aqui na Terra, não é? O grupo do trabalho, o grupo familiar. Quando a gente desencarnar, vamos nos agrupar no mundo espiritual de acordo com algum tipo de lei, digamos assim? Sem sombra de dúvida, porque a lei de amor é que vai prevalecer em toda a atmosfera da Terra, não somente material como espiritual. E assim como no plano material, que ainda estamos distantes da perfeição, a gente verifica os agrupamentos humanos, não somente familiares, não somente de amigos, não somente de religião, dando a mão um ao outro, né? De filosofias religiosas dando a mão um ao outro. Imagine no plano espiritual maior. Então, os agrupamentos estão se reunindo de forma muito mais acentuada, os pastores, os padres, outros que defenderam na Terra outras filosofias, porque o que vai prevalecer, como dizia, não somente no plano material, mas no plano espiritual, é a lei do amor. Então, a lei do amor não está definida somente numa filosofia religiosa, mas numa filosofia de vida, no trabalho que todos nós enveredamos, na construção de um tempo melhor, de um homem melhor. E ninguém pode construir um homem melhor ou um espírito melhor no plano espiritual se não trabalharmos com mais afinco a lei do amor. Essas informações que Kardec nos passa, que os espíritos nos passam e Kardec organizou, são muito importantes para o nosso relacionamento com a mediunidade, para o nosso relacionamento com os espíritos. Kardec nos informa que existem espíritos sábios, pseudo-sábios, brincalhões, levianos, não é isso? Como que a gente distinguiria na comunicação mediúnica o espírito sábio do pseudo-sábio, o leviano, o brincalhão, etc. Como a gente poderia identificar os espíritos? Isso deve ser muito bem notado, principalmente nas reuniões mediúnicas, não é? Temos um cuidado devido com aquilo que nós recebemos na mesa mediúnica, como chamam alguns amigos, e verificar se aquilo que os espíritos estão transmitindo, se tem sentido, não é? Se há um bom senso naquela sua mensagem. Porque se não houver um bom senso naquela mensagem, naquilo que está sendo trazido para nós no plano material, então nós vamos verificar que não se trata, então aquela mensagem não tem origem no coração de um espírito mais elevado, num espírito amigo, num bom espírito. Então precisamos ter muito cuidado, porque nem tudo que vem do plano espiritual, através da mediunidade dos irmãos, quer dizer que está corretamente. Então, precisamos ter muito cuidado
nesse sentido, de verificar se naquilo que está vindo há uma essência do bem, há alguma coisa que está sendo notado por nós na construção de uma família melhor, de uma sociedade melhor, de um mundo melhor. Se não tiver, tenhamos que ter cuidado, não é? Com todo respeito à entidade que está transmitindo a mensagem, mas devamos então termos o cuidado devido para que não venhamos a entrar naquele rojão, naquele encaminhamento. E com todo respeito também ao médium que está nos passando aquela mensagem. Arlindo, Jesus era um espírito de qual ordem? Jesus era um espírito de ordem superior, um missionário, o governador da terra. Olha, ele devia ter uma qualificação enorme, né? Ele devia estar no ápice do seu lado espiritual. Deve ser muito credenciado. Pelo amor de Deus, porque senão não teria recebido essa tarefa do Pai, de todos nós, de Deus, para vir à terra, né, criar toda essa atmosfera do bem, construir, foi desde o começo da construção da Terra, e dar continuidade na sua condição de governador do planeta Terra. Então Jesus é um espírito elevadíssimo, elevadíssimo. Alguma coisa que as pessoas não compreendem bem, e o momento é ótimo para esclarecer, nós sabemos que o espírito encarnado é alma, né? A alma seria o espírito encarnado. Qual é a distinção? Como que a gente percebe isso, Arlindo? Muito bem. Normalmente, os postulados doutrinários explicam com muita clareza, quando o espírito está encarnado, ocupando um corpo físico, nós designamos como alma, não é? Então, a alma que está habitando aquele corpo. E quando o espírito está desencarnado no outro lado da vida, então a gente chama o espírito, não mais alma, espírito, não é? Isso fica muito claro na doutrina espírita. Espírito é aquele que ainda está do outro lado da vida, ou que já está do outro lado da vida. E alma é aquele espírito que está encarnado no corpo físico. Então nós todos somos espíritos que estamos temporariamente habitando o corpo material, não é? Arlindo, quais são, para a gente fechar rapidamente o nosso bloco, o mundo está entrando, nós sabemos, numa fase de regeneração. Prevalece, então, no mundo hoje, que tipo de espírito prevalece no nosso mundo? Nesse momento de regeneração da humanidade, nesse período em que nós estamos em transição para um mundo de regeneração, obviamente que podemos dizer que o grande número de espíritos que estão reencarnados na Terra são espíritos bons. Não são anjos ainda, não é verdade? Não são espíritos que teria a capacidade de habitar o mundo celeste, mas são bons espíritos que estão tocando esse avanço da humanidade terrena. Isso é importante nós termos essa compreensão. Obviamente que ainda temos na Terra espíritos que veio reencarnar na Terra para ter esse momento também de avançar, mas se distraíram e se equivocaram aqui, ali e acolá, então não terão possibilidade de caminhar nesse desenvolvimento da Terra, nas futuras reencarnações. Certamente terão que habitar outros mundos, não é? Mais difíceis, para poder, então, fazer um supletivo lá, como eu costumo dizer, para quem sabe poder voltar para acompanhar o desenvolvimento da Terra. Fazer o EJA, não é? Arlindo, vamos agora ao nosso terceiro bloco. Nesse bloco, quem vai perguntar, quem vai fazer as perguntas são os nossos telespectadores. Ainda conversando sobre as diferentes ordens de espíritos. Voltamos daqui a pouco. Vamos agora ao quadro Espírito e Vida Responde. Nesse quadro, os nossos telespectadores fazem as perguntas e o nosso entrevistado, hoje aqui conosco, Arlindo Araújo, é quem vai responder. Eu sou Adriano Araújo Batista, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, da cidade de Jardim de Piranhas. Gostaria de saber do entrevistado desta manhã como podemos identificar melhor as diferentes classes de espíritos, segundo a codificação espírita. Assim como os homens, materialmente falando, estamos habitando a Terra numa classe, né, aqueles que estão
desempenhando tarefas não tão assim de projeção, outros já estão classe média, outros em classe assim superior no sentido assim da sociedade, né, do nível em que nós nos achamos aqui na sociedade. A mesma coisa acontece também com os espíritos superiores, né? Os espíritos celestes, aqueles que estão em um grau muito mais elevado de projeção, de capacidade de caminhada, né? Os bons espíritos, naturalmente, que já foi colocado, com essa tarefa imensa também de fazer o desenvolvimento da Terra, e espíritos ainda equivocados, espíritos ainda infelizes, que não aproveitaram bem da sua ocasião para a caminhada redentora, na busca de um mundo melhor. Então, espíritos imperfeitos, naturalmente, muito mais conhecidos na doutrina espírita, não é? Então, com isso, a gente vê essas diferentes classes de espírito, com outras palavras, não é? Para uma melhor compreensão dos nossos irmãos que estão nos assistindo. Marcelo Fonseca, eu sou coordenador da Crevale e gostaria de saber o seguinte, das categorias de espíritos que nós conhecemos a partir do Livro dos Espíritos, o planeta Terra está habitado com qual dessas categorias, qual a maior quantidade de espíritos que estão aqui no planeta, na atual encarnação? Pela minha visão, pelos estudos que nós realizamos e pelo sentir no caminhar de cada um dos companheiros, que os bons espíritos, eu acho que têm já a predominância na Terra, não é? Na minha visão, que os bons espíritos, obviamente que a mídia, aqui e acolá nós vemos acontecimentos muito difíceis, né? E que achamos que a Terra está... Claro, temos dificuldade nessa caminhada, é como se fosse uma sala de aula, tem alunos mais aplicados e tem alunos menos aplicados, embora no mesmo nível, no mesmo ciclo de estudo, não é? Mas o que vai predominar nessa sala de aula, a Terra, são os bons alunos, os bons espíritos. Meu nome é Conceição de Oliveira, pertenço ao Grupo Espírita Bezerra de Menezes Macau. Eu gostaria de saber se existem espíritos missionários e se Kardec era um deles. Allan Kardec foi, sem sombra de dúvida, na compreensão nossa, espírita, de que foi um missionário, não é? Foi um missionário que recebeu essa tarefa muito importante para dar avanço, fazer o avanço da humanidade terrena, dar continuidade à mensagem de Jesus. E só podia ser um missionário, não é? Quem de nós, nesse momento atual em que nós nos achamos na Terra, ter tido essa capacidade de estar na Terra, não é? Com aquela função de Allan Kardec. Estamos um pouco longe ainda, não é? Mas chegaremos lá. Francisco de Assis Souza, Centro Espírita Semente de Amor de Açu. Seu Arlindo, como classificar os espíritos que participam dessa brincadeira do copo? Naturalmente, eu queria despertar curiosidade, não havia muita seriedade neles, assim, vamos dizer assim, não é? Naquele procedimento. Ficava muito mais assim, querendo chamar atenção, querendo brincar, brincalhões, coisas mais ou menos assim. Não se verificava uma coisa séria ainda naqueles primeiros momentos. Agradecemos a presença de Arlinda Araújo em nosso programa. Arlinda, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença conosco. Eu que agradeço, fico muito feliz de estar novamente com vocês. Nós vamos agora ao nosso último bloco. O nosso programa sempre dá dicas de livros que podem auxiliar no conhecimento e no aprofundamento do tema aqui abordado. Diversas obras tratam do assunto. Anotem aí algumas. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Vários livros de Chico Xavier e o Espírito André Luiz. Entre eles, Nosso Lar, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior e A Vida Continua. Os seguintes livros de Divaldo Franco pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Nos Bastidores da Obsessão, Tramas do Destino, Tormentos da Obsessão, Sexo e Obsessão, Painéis da Obsessão. Todos esses livros você encontra na livraria da Federação Espírita do Rio Grande do Norte.
Chegamos ao final do programa Espírito e Vida. Você pode entrar em contato conosco através do e-mail espiritoevida@simtv.tv. Agradecemos a sua companhia e contamos com a sua presença na próxima semana. Muita paz para todos nós.